o sexto jogador aqui na Falcon, ele não é um cara que tá só de fora, ele é um cara ativo, que no caso é ou Túlio ou reativo. Sempre que um deles está de fora, eles não estão fazendo outra coisa senão em prol do time. Eles sempre estão participando de forma ativa, seja auxiliando em questões de draft, dando opiniões sobre o jogo, fazendo anotações da partida, inclusive e principalmente auxiliando o outro jungle que está jogando. Uma pergunta. A gente nessa situação, o que a gente faria? Startaria Bar e perderia o jogo. Do da esquerda? A gente nem startaria Bar, eu acho. Não. A gente starta Bar, a gente chega a startar Bar. Não, a gente starta pra jogo. Mas não starta assim. Não, eu acho que a gente continua. desse jeito assim. Eu acho que a gente starta até demais. O time da esquerda não é. O time azul. Qualquer time a gente tá. Reativo e Satúlio, eles são dois extremos, e dois extremos que se juntam também. Então, o Túlio tem uma característica bem controladora de jogo. É um cara que acalma mais a comunicação, controla mais o jogo e dá mais possibilidade de champion pool para a equipe em geral. Enquanto o Reativo é um cara mais agressivo, é um cara que modifica a comunicação de uma maneira agressiva, certo? E é um shot caller também, um shot caller de origem, primeiro shot caller, então são dois playstyles distintos, duas personalidades distintas, mas que juntas dá muito pouco ao nosso estilo de jogo. Opa, bom engage pra cima do Yamp. O Yamp tenta se segurar, vai apanhando muito, pacotou do mal, castiga e abate no mano a mano. Ele tinha ali o suporte do Lebrock e se você queria a presença dele, foi pra cima do Yamp, garantiu a eliminação do seu adversário. E o Reativo veio lá de baixo, cavalgando, ele tem ultimate, consegue pra cima do Mumuz e garante o abate pro Vert. Agora sim a Falcon funciona, agora sim o Vert se dá bem. O dragão vai aparecer daqui a pouquinho, o Riev, olha a pescaria, consegue puxar, enraizar e eliminar o jogador Grell. Bela jogada do Riev, agora sim sincronia pro time, e isso pode ter dado a primeira torre do jogo pra galera da Falcon. Para as primeiras rodadas do circuitão, eu escolhi o Reativo porque durante os treinos eu acredito que ele estava tendo um desempenho melhor porque eu tinha bolado de estratégia para as partidas, né, para ambos os jogos. Só que acabou que dentro do jogo em si isso não foi tão refletido. Porém, o Reativo, quando ele chegou aqui, ele demonstrou para mim um pensamento muito diferente, uma experiência que ele trouxe de fora. Ele conseguiu pegar pontos muito rápido na solo kill, ele é muito bom mecanicamente. Isso me deu confiança para poder botar ele para jogo e já tentar estrear no circuitão com os dois pés nas portas. Infelizmente, o resultado não foi o que a gente esperava. Porém, ainda assim, eu fiquei bem satisfeito com o desempenho que ele ofereceu. Os dois jogos de Hecarim foram bons jogos, ele chegou até solo de um inimigo, fez bons pathings. Embora o resultado da partida em si não tenha sido positivos, eu acredito que foi uma boa escolha ter colocado o Reativo para jogar os dois primeiros jogos. Eu e o Reativo falamos bastante fora de jogo, principalmente quando eu estou treinando ou quando ele está treinando e acaba a partida do outro. A gente fala o que ele poderia ter feito ou eu poderia ter feito de melhor na partida, no início do jogo. Então ele está sempre com ideias de o que a gente pode fazer e ele passa para mim e passa para o time. Eu acho que essa relação é muito boa e só vem acrescentar para o time. É relativo, velho, porque os caras forçam uma play, tá ligado? Tipo, com 5 pessoas. Os caras só pararam. Mas aí, em teoria eram 4, não era? O Rice tava à noite? Não, tô falando que deixa que nosso. Não, então foi o azul. Nosso time. Então, a gente não starta. A gente tá 4 na side sempre. Tá vendo? Três caras. O ponto é que eles não disputam 20. Sim, não existe. Eles não commitem nunca. Agora olha a próxima execução do Bar. Todos os jogadores do LK, todos têm que melhorar. Se jogadores de ligas majors têm que melhorar também, então isso vale para todos nós. Então tem muito que melhorar ainda em aspectos específicos de jogo, certo? Mas é um cara talentoso, um cara delicado, o cara podem crer que o cara é maluco, ele vive o jogo intensamente e tem tudo para dar certo no Brasil. Tem tudo para dar certo com a gente. Ficou bonito, tá bonito, ó. Isso. Devagarinho. Isso com gingado. Como assim, cara? Ó, você pega assim e você faz um creu. Aí você vai pra cá, puxa,
faz um outro creu. Ele fica encaixando. Viu? Conseguiu? Vai. 3, 2, 1, Creu. Yeah. Ah, que sexy. Isso. Eu vivo numa gaming house. Não, nós temos uma casa e um office, né? E na casa nós temos uma pessoa muito engraçada. Que é um Palumpa, chama-se. Ele compra Coca-Cola, divide com todo mundo. Nossa, isso que é pele. Olha só, meu Deus. Vai dar vida, dança só um pouquinho aí pra mim. Ah! Ô, louco! Não, agora sem pra lá. Eu gosto muito das pessoas brasileiras todas. Todas com quem já falei, gosto muito. O meu nome é Oleg Palchenko, só tenho 2 nomes. Nasci na Ucrânia, vivi lá 5 anos. Depois mudei para Portugal com os meus pais e fiquei lá a morar durante 16 anos. É lá onde eu tenho casa, é lá onde eu moro neste momento e é lá onde eu tenho a minha vida. Tenho 21 anos. Em novembro vou fazer 22. Gosto da comida brasileira e de coisas doces. Que fofinho. Aprovado? Eu sempre vejo alguma coisa nova, eu fico muito empolgado para aprender tudo, tipo cheese brasileiros, ganks, de jogar agressivo quando a meta não permite, tudo. Eu tento absorver o máximo que eu quero porque o meu objetivo é ser tipo, o melhor jungler possível que eu conseguir ser. Então tudo que eu vejo, tudo que é novo para mim eu gosto. Então, se o Túlio tem alguma ideia nova, eu gosto pelo menos de ouvi-la. Aí eu vou pensando se o que eu disse consigo utilizar eu, se faz sentido, se é bom para a nossa equipa, mas eu gosto sempre de ouvir, eu gosto sempre de ver, eu gosto sempre de pensar como é que isso seria. Ideias de outras pessoas, não é só do tudo, eu gosto de todas as ideias, todas. De coaches brasileiros, de tudo. A visão de jogo para mim é uma coisa que quanto maior eu conseguir, quantas mais ideias me derem, mais eu consigo expandir estás a ver? A minha maneira de pensar. Eu acho que aqui no Brasil é o que isso vai acontecer. Eu acho que eu cheguei aqui a pensar que eu seria um dos melhores, assim como eu me sentia na Europa, mas aqui no Brasil parece ser bem diferente. Então vou ter de me adaptar outra vez. Eu acho que quando eu fizer, eu adapto-me rápido. Então, quando eu conseguir fazer essa adaptação e jogar um estilo brasileiro com a minha mentalidade que já vem europeia, combinar essa coisa toda com a experiência do Túlio, com a experiência dos jogadores que eu tenho na minha equipa, com a visão deles, eu acho que vou crescer como jogador ainda mais. Não é uma disputa entre eles, aqui a gente tem um ambiente bom, a gente leva as coisas como se fosse uma família. Então, um não quer derrubar o outro, não é essa questão de rivalidade. Todo mundo entende que um tem um estilo de jogo, outro tem um estilo de jogo e que eles têm que se auxiliar, porque no final o nosso time que vai ser campeão. No final, que vai ser campeão não é o Reativo e não é o Túlio. Que vai ser campeão é a Falcon. Então eles entendem que se eles se auxiliam, é bom para todo mundo. Não é uma competição. Então o nosso ser jogador é um cara proativo, que rende do máximo que dá, mesmo não estando dentro do jogo. E eu tenho orgulho disso.